Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou com saudades, espero que possamos nos ver em breve. Prontos para mais uma aula online? Antes de começar, nós vamos só lembrar algumas coisas. Eu sei que vocês estão aí no conforto da casa de vocês, mas o foco é a aula, então eu peço que vocês se afastem das distrações possíveis e que seja rede social, seja televisão, e que prestem muita atenção na aula, porque nós sempre temos vários ensinamentos vindos da palavra de Deus. Outra coisa, tenham pertinho aí de vocês papel, caneta, lápis, borracha. Hoje nós não temos um mapa mental pré-definido, mas como nós já conversamos, nós temos muito mais facilidade de entender, de lembrar daquilo que nós escrevemos. Então, por favor, anotem aí, sejam ensinamentos que vocês acharam interessantes, sejam versículos que vocês queiram retomar depois ao final da aula, então anotem tudo. E por último, eu já fiz minha oração, peço que vocês pausem o vídeo, façam a oração de vocês, para que nós possamos prosseguir. Vamos lá? A nossa aula tem o título de Que Sonho Mais Estranho. É a aula de número 6 da revista Uma Viagem pela História da Redenção, parte 1, que nós estamos falando lá do comecinho, lá de Gênesis. Nossa história, ela acontece a partir do capítulo 37 de Gênesis. Ela é uma história longa e ela vai até o finalzinho de Gênesis, lá no capítulo 50. Só que o foco da nossa história de hoje são os capítulos 37, 39, 40 e 41. E com esse título que vocês estão vendo aí, Que Sonho Mais Estranho, quem vocês se recordam dos personagens que nós aprendemos lá quando somos crianças na escola dominical? Um personagem que tem a ver também com sonhos. O que vocês lembram aí na mente de vocês? Antes de falar quem é o personagem, nós vamos falar um pouquinho da família dele. Então, semana passada nós terminamos a aula falando de Jacó, irmão de Esaú, se vocês não se recordam. E agora, na nossa história, Jacó já estava estabelecido na terra de Canaã, onde havia vivido seu pai. Vocês podem conferir isso lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 1. E Jacó, ele casou-se e teve filhos, muitos filhos. Ele teve 12 filhos. Como vocês se recordam, Jacó casou com Lia, primeiramente, mas ele amava Raquel, então ele casou com Raquel. E do fruto do casamento de Raquel, ele teve 2 filhos. E a história que nós vamos contar hoje é de um desses filhos dele com Raquel. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a história de José. Lembraram aí? Tenho certeza que sim. Como nós já vimos isso nas aulas anteriores, José também era o filho predileto de Jacó. Ele demonstrava muito amor, ele era o filho mais novo de Jacó e Jacó demonstrava muito amor por ele. E a história já começa falando isso e falando que Jacó o presenteou com uma bela túnica, uma capa, uma túnica talar de mangas longas. E o que isso significa, essa túnica? Essa túnica ela demonstra uma questão de, vamos usar uma palavra aqui, poder. Geralmente, esses presentes eles eram dados aos filhos primogênitos, que no caso de Jacó, o filho primogênito dele era Rúben. Vocês vão escutar esse nome mais para frente. Mas Jacó,
escutou o seu coração, não pensou nessas questões e deu essa túnica ao filho mais novo. Essa túnica ela era usada por pessoas que tinham algum poder e tudo mais, então Jacó demonstrou esse amor publicamente. E aí vocês já imaginam, né? No meio de 12 filhos, apenas um é presenteado com uma coisa de valor, um presente de valor. Tanto o valor da peça mesmo, mas o valor também representativo, o que aquilo representava. E isso trouxe alguns problemas entre os irmãos, né? José também, mesmo sendo novo, ele começou a trabalhar com seus irmãos. E ele fazia aquela função de que a gente chama de dedo duro. Tudo o que acontecia, ele contava para os irmãos. Então a gente já soma aí o filho predileto do pai, conta as coisas erradas que os irmãos fazem e para ajudar nós tivemos aí também mais um capítulo na história. José ele teve 2 sonhos que ele contou aos irmãos que piorou essa relação. Então nós vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 37, versículo de 5 a 11. Eu vou fazer a leitura para vocês. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram meus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe e disse: Que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então nós vemos aí que José contou de sonhos para os seus irmãos, no qual representava que ele reinaria sobre os irmãos. Então pensa, numa relação que já não está muito boa, ele chegou e falou desses sonhos. E isso trouxe ainda mais desentendimentos entre eles. Até o Jacó questionou a José o conteúdo deste sonho, mas a Bíblia também fala que ele ponderou o que José estava falando. E aqui a gente pode ver, conhecendo a história, que na verdade Deus estava mostrando o que iria acontecer anos mais tarde, quando José se tornaria o grande líder do Egito. Mas até aí nós sabemos da história, eles não sabiam. Um dia, Jacó mandou José ir verificar os rebanhos que os irmãos cuidavam. E aí, quando ele se aproximou, os irmãos começaram a zombar. Falavam que ele era um sonhador e tudo mais, e decidiram por matá-lo. Pensaram ali, falando: bom, vamos matar José e a gente acaba com o problema. Rúben, que eu falei lá, que era o primogênito, ele falou: não vamos fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente joga ele numa cisterna e deixa ele lá. Na realidade, a Bíblia diz que a intenção de Rúben era depois, mais tarde, buscar José e devolver ao pai, né? Era essa a ideia dele. E assim eles fizeram. Jogaram José num poço que não tinha nem água para ele beber e tudo mais, e deixaram ele lá.
Rúben foi embora. Porém, depois que jogaram naquele poço, eles viram alguns mercadores passando. E aí pensaram, ué, de que adianta a gente manter José lá naquela cisterna e ele ainda irá morrer? Compensa que nós o vendamos para que tenhamos dinheiro. E foi isso que eles fizeram, venderam José aos mercadores. A Bíblia até narra que depois Rúben foi lá buscar José e ele entrou em desespero porque ele não viu o irmão. E como que eles fizeram para contar essa história a Jacó? Eles pegaram a túnica que Jacó tinha dado, mataram um animal, sujaram essa túnica de sangue e levaram para Jacó, para demonstrar. E aí Jacó mesmo falou para os filhos: Nossa, vocês encontraram, então ele deve ter sido morto por algum animal. E a Bíblia narra que Jacó ficou extremamente entristecido e relata que ele fala que lembraria dessa morte até o dia da morte dele próprio. Então a gente percebe que ele realmente sentia um amor muito grande por aquele filho. Então nós pensamos, parando nessa parte aqui da história, a gente pensa, nossa, que história triste. Como a gente consegue imaginar uma família fazendo isso, né? Irmãos, por que irmãos fariam isso? Hoje, quando nós lemos o final da história, nós sabemos o que aconteceu, mas José não sabia. Através desses feitos, Deus estava guiando José para um final muito importante, que a gente sabe, que ele seria líder do Egito. Mas pensa na cabeça de José. Eu também imagino os irmãos, como eles deixaram que emoções momentâneas tomassem eles ali naquele momento e eles fizessem tudo o que eles fizeram. Muitas vezes, trazendo para a nossa vida, nós não entendemos os planos de Deus, nós não entendemos porque nós estamos passando por determinadas circunstâncias. Mas nós temos sempre que estarmos seguros de que Deus está no controle, ainda que algumas situações saiam do nosso entendimento. E nós temos um versículo que sempre nos lembra disso, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então nós temos que sempre lembrar destas coisas em nosso coração. E aí nós vamos para a segunda parte da nossa lição. Fiel apesar de tudo. Então, foi desta forma que José foi parar lá no Egito. Ele foi vendido para um egípcio chamado Potifar. Os mercadores o levaram para o Egito e venderam para Potifar. E aí nós vamos ver que Potifar confiou integralmente em José. Ele percebia que ele estava sendo abençoado, a Bíblia narra que a casa de Potifar estava sendo abençoada por conta de José. E José cuidava de todas as obrigações da casa do oficial. Ele não se preocupava com nada. E aí nós vemos a primeira demonstração de fidelidade de José. Nós vamos ler também, é um texto longo. Os outros que nós vamos ler também são longos. Então eu peço que vocês prestem atenção. Então nós vamos começar lá no versículo 7. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela,
e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então, nós vemos que José foi fiel a Deus, mesmo quando a mulher de Potifar chamou, ele falou que não faria, tanto pela confiança que o seu senhor tinha ali nele, quanto a fidelidade que ele tinha a Deus. Então ele pensou, ele ponderou. É o que nós já falamos na aula passada, já falamos no comecinho dessa. Nós não podemos deixar que as alegrias momentâneas, que os prazeres momentâneos tomem conta da nossa mente e faça com que nós tenhamos atitudes errôneas. Nós somos criados seres racionais e nós devemos utilizar essa capacidade no nosso dia a dia. Agora vamos para uma outra situação. Depois, José também demonstrou fidelidade na prisão. Ele não murmurou e foi muito útil naquele local. Como nós vimos, depois que a mulher de Potifar disse que José havia se deitado com ela, José foi lançado na prisão. E a gente pensa, poxa, ele deve ter ficado chateado e deve ter cumprido a sua pena ali apenas e depois, liberto, seguiu a sua vida. Mas não é isso que a Bíblia narra pra gente. Então a gente continua lá. Então, versículo 21 a 23, do mesmo capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 39. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, nós vemos que José trabalhou na casa de Potifar e teve muita confiança, tiveram muita confiança em José, e na prisão a mesma coisa. José acabou cuidando de tudo ali na prisão e o carcereiro confiava integralmente dele. Então, nós vemos que Deus nunca abandonou José e ele continuava se destacando, e mesmo nas adversidades, ele tinha uma vida exemplar. E aí, nós vamos ver a segunda parte da nossa terceira parte da nossa lição: o homem dos sonhos. Enquanto José estava na prisão, ele conheceu o padeiro e o copeiro do faraó, que foram presos porque eles haviam falado mal, né, do faraó. E os dois tiveram um sonho. E José pediu que eles contassem o sonho que ele ia interpretar. Agora, eu vou ler para vocês, também é um texto longo. Então, nós vamos começar pelo sonho do copeiro.
lá no versículo 9 do capítulo 40. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então, o copeiro, ele teve um sonho, e José decifrou este sonho, né? E ele falou para o copeiro que ele seria reintegrado ao cargo dele na casa de Faraó dali 3 dias. E ele falou: Olha, quando você sair de lá, você lembra de mim. Quando você sair daqui, você lembra de mim quando você estiver com o Faraó. E agora nós vamos ver o sonho do padeiro. Então vamos lá no versículo 16. Vendo o padeiro que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então a gente percebe que José, ele interpretou o sonho e tudo que ele interpretou aconteceu. Passado um tempo, o faraó também teve um sonho estranho que incomodou muito, e ele chamou várias pessoas e ninguém conseguia decifrar. Lembra que ali no versículo que nós acabamos de ler fala que o copeiro não se lembrou de José? Depois de 2 anos, foi o tempo que o faraó teve esse sonho, o copeiro lembrou de José, então ele falou: Olha, me lembrei aqui, quando eu estava lá na prisão, eu tive um sonho e o padeiro também. E José decifrou esse sonho e ele acertou. Então o faraó mandou que chamasse José na prisão. Diz que ele rapidamente se levantou, trocou de roupa, e aí nós vamos ler mais um texto aqui. Então, Gênesis 41, a partir do verso 15 até o verso 36. Prestem atenção, porque faz parte da nossa lição, é muito importante. Então vamos lá. Este lhe disse, o faraó: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então aqui José ele foi fiel novamente. Ele já fala para o Faraó que esse dom que ele tinha não vinha dele, mas vinha de Deus. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e passavam no carriçal.
Após esta subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó e que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, e nos 7 anos de fartura, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimentos nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então nós percebemos aí que Faraó teve um sonho. Então ele sonhou tanto com as vacas como com as espigas, e José decifrou. Teriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Mas a fome ela seria devastadora. Então o que ele sugeriu, que Deus revelou a ele? Que o faraó guardasse uma parte junto dos seus administradores da colheita desses 7 anos bons, para que se armazenassem em algumas cidades, para que tivesse comida para todo o Egito nos 7 anos de fome. E Faraó ficou muito admirado da resolução desse problema, desse sonho, e ainda da resolução do problema. E ele escolheu José como segunda pessoa de poder no Egito. Então ele era o primeiro, né, o faraó, e José era a segunda pessoa. Ele deu um anel a José, demonstrando essa importância que ele tinha. E aí nós temos de José um menino que foi vendido pelos irmãos, que os irmãos até pensavam em matá-lo, a um líder do Egito. E se a gente continua lendo, nós vemos que com a administração de José, o Egito e tantos os outros puderam sobreviver ao tempo de fome. Nós temos que entender que confiar nos planos de Deus é sempre bom. Como nós já falamos aqui, muitas vezes nós não entendemos porque nós estamos vendo só um pedacinho da história.
Quando nós falamos lá, uma vez que a nossa revista trouxe essa ilustração, que Deus é o autor e nós somos os personagens. Então, nós não estamos sabendo a história inteira, a gente sabe só um pedacinho. Nós estamos assistindo a história acontecer. E Deus, ele tem a visão de um todo. Então, nós temos que entender que tudo o que nos acontece é permitido por Deus e ele tem planos, ele tem sejam os planos de que nós aprendamos, sejam um plano de que coisas melhores acontecerão conosco, o que nós devemos saber é que Deus está no poder e que nós, nem outra pessoa poderia ter uma saída melhor para a nossa história do que o próprio Deus. Então a revista ela traz essa reflexão para a gente, que a história de José nos mostra a ação de Deus de modo claro e coerente, agindo em favor dos seus em meio a dificuldades humanas insuperáveis. Gente, essa história não termina assim. O final da história é um final muito interessante, ele nos mostra novamente a ação de Deus. E eu gostaria que vocês lessem. Então, como eu falei, começa no capítulo 37, termina no capítulo 50. A gente consegue ler tudo num dia, mas se vocês não quiserem, não tem problema. Mas eu peço que vocês leiam. Tem aí diversas coisas ainda que acontecem na história, tem um final muito surpreendente, então eu peço que vocês leiam. Vocês já devem saber aí, né? Como eu já falei, é uma história muito conhecida, mas eu peço que vocês leiam para que nós possamos conversar durante a semana. Espero que a aula tenha sido apropriada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me chamar para tirar dúvidas, tá bom?